Ele dizia que toda riqueza começa primeiro na mente. Antes do dinheiro existir na conta, ele precisa existir como estado mental. Antes da prosperidade se tornar visível, ela passa por um estágio invisível. E é nesse estágio que acontece algo poderoso. Um ajuste interno, um tipo de reorganização silenciosa que ocorre dentro da mente. É como se o cérebro começasse a se alinhar com uma realidade maior. Mesmo que o mundo exterior ainda não tenha percebido isso, muitas pessoas vivem a vida inteira sem perceber esse processo. Mas aqueles que prosperam quase sempre passaram por esse ponto. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. E o curioso é que esse ajuste interno muitas vezes vem acompanhado de sensações estranhas. Você começa a sentir que algumas coisas já não fazem mais sentido. Conversas que antes pareciam normais começam a aparecer pequenos ambientes que antes pareciam confortáveis. Começam a parecer limitados. Objetivos antigos começam a perder valor e novos pensamentos começam a surgir, pensamentos maiores, pensamentos que antes pareciam impossíveis. É como se sua mente estivesse sendo preparada para algo maior. Napoleão Hill observou isso em centenas de milionários que estudou antes da grande virada financeira. Eles passaram por uma mudança interna profunda. Não foi apenas dinheiro, foi mentalidade, foi percepção, foi identidade, porque riqueza verdadeira não é apenas possuir dinheiro. Riqueza verdadeira é tornar-se o tipo de pessoa capaz de gerar riqueza repetidamente. Isso exige uma transformação interna, uma mudança invisível, uma reorganização mental. Imagine uma árvore. Antes de crescer para fora, ela cresce para baixo. As raízes se aprofundam primeiro. Elas se expandem na escuridão da terra. Ninguém vê esse processo, mas é justamente ele que sustenta o crescimento futuro. Com a mente humana, acontece a mesma coisa. Antes da expansão financeira, acontece uma expansão mental. Antes da prosperidade, acontece um ajuste interno. E é nesse ponto que muitas pessoas cometem um erro. Elas acreditam que nada está acontecendo, porque ainda não há resultados visíveis. Mas, na verdade, o processo mais importante já começou. O processo invisível, Napoleão Hill chamou isso de transformação da identidade mental. É quando a pessoa deixa de pensar como alguém que apenas sobrevive e começa a pensar como alguém que cria riqueza. Essa mudança, ela é sutil, mas extremamente poderosa. Você começa a perceber oportunidades que antes não via. Começa a entender o valor do tempo. Começa a observar como o dinheiro realmente funciona. Começa a perceber padrões de comportamento que antes pareciam normais e começa a rejeitar mentalidades de escassez. De repente, você percebe algo curioso. Não são apenas as oportunidades que mudam, as suas decisões mudam, as suas prioridades mudam, as suas conversas mudam, até mesmo a forma como você reage aos problemas muda. E isso acontece porque algo profundo está se reorganizando dentro da mente. Napoleão Hill dizia que riqueza é primeiro uma decisão mental. Antes de ser um resultado financeiro, ela é um posicionamento interno, um compromisso silencioso. Um pacto que você faz consigo mesmo é quando você decide, mesmo sem provas externas, que sua vida não será comum. E esse tipo de decisão gera uma mudança energética poderosa, porque quando a mente muda, o comportamento muda. Quando o comportamento muda, as escolhas mudam. Quando as escolhas mudam, o destino muda. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo nesse processo. Algo que poucas pessoas percebem. Durante esse ajuste interno, a mente começa a filtrar o mundo de forma diferente. Coisas que antes passavam despercebidas começam a chamar a sua atenção. Ideias começam a surgir, intuições começam a aparecer, conexões inesperadas começam a acontecer. É como se a mente estivesse começando a operar em outra frequência. Napoleão Hill acreditava que o pensamento humano funciona
como uma espécie de transmissor. Quando você muda a sua mentalidade, você começa a sintonizar oportunidades que antes não estavam disponíveis. Não porque elas não existiam, mas porque sua mente ainda não estava preparada para percebê-las. Por isso, muitas pessoas passam anos no mesmo lugar. Não é falta de oportunidade, é falta de ajuste interno. E quando esse ajuste finalmente acontece, algo surpreendente começa a ocorrer. As coincidências aumentam, as ideias se tornam mais claras, as oportunidades elas começam a aparecer. E muitas vezes a pessoa nem percebe que foi a própria mudança interna que abriu essas portas. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Talvez algumas coisas estejam mudando dentro de você. Talvez você esteja sentindo uma inquietação nova, uma sensação de que algo maior está se aproximando. Se isso está acontecendo, preste atenção, porque muitas vezes esse é o primeiro sinal de que sua expansão financeira está começando. Ele dizia que toda riqueza começa primeiro na mente. Antes do dinheiro existir na conta, ele precisa existir como estado mental. Antes da prosperidade se tornar visível, ela passa por um estágio invisível. E é nesse estágio que acontece algo poderoso. Um ajuste interno, um tipo de reorganização silenciosa que ocorre dentro da mente. É como se o cérebro começasse a se alinhar com uma realidade maior. Mesmo que o mundo exterior ainda não tenha percebido isso, muitas pessoas vivem a vida inteira sem perceber esse processo. Mas aqueles que prosperam quase sempre passaram por esse ponto. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. E o curioso é que esse ajuste interno muitas vezes vem acompanhado de sensações estranhas. Você começa a sentir que algumas coisas já não fazem mais sentido. Conversas que antes pareciam normais começam a aparecer, pequenos ambientes que antes pareciam confortáveis começam a parecer limitados. Objetivos antigos começam a perder valor e novos pensamentos começam a surgir, pensamentos maiores. Existe um quarto ajuste interno que costuma aparecer pouco antes da verdadeira expansão financeira. Esse ajuste tem relação direta com algo que Napoleon Hill considerava uma das forças mais poderosas do sucesso: o propósito definido. Hill observou que quase todas as pessoas que alcançaram grande prosperidade tinham algo em comum. Elas sabiam exatamente para onde estavam indo, não apenas em termos de dinheiro, mas em termos de direção. A maioria das pessoas vive reagindo ao ambiente. Elas trabalham, pagam contas, resolvem problemas e seguem o fluxo da vida sem um objetivo claro. Mas quando a mente passa por aquele ajuste interno que antecede a prosperidade, algo diferente acontece. A pessoa começa a sentir uma necessidade profunda de direção. Ela começa a perceber que não quer apenas ganhar dinheiro, ela quer construir algo, quer criar valor, quer desenvolver algo que faça sentido. Esse sentimento pode aparecer de forma sutil, às vezes como uma inquietação, às vezes como uma ideia recorrente, às vezes como um desejo persistente de mudar de nível. Napoleon Hill dizia que quando o propósito e desejo se unem, a mente se torna extremamente poderosa, porque nesse momento o cérebro começa a organizar energia, atenção e esforço em uma mesma direção. E isso gera foco, foco gera intensidade, intensidade gera resultado. Mas o propósito não aparece apenas como um objetivo financeiro. Na verdade, ele costuma aparecer primeiro como um tipo de visão, uma imagem mental de uma vida maior, uma sensação de que você pode criar algo significativo. Quando essa visão começa a se formar, a mente entra em um estado diferente. Você começa a prestar atenção em coisas que antes passavam despercebidas. Ideias começam a surgir, caminhos começam a se revelar. E, muitas vezes, oportunidades começam a aparecer exatamente na direção desse propósito. Napoleon Hill acreditava que a mente humana possui uma capacidade extraordinária de atrair soluções quando existe clareza de intenção. Mas quando a mente está confusa, ela também produz resultados confusos. Por isso, o ajuste interno relacionado ao propósito é tão importante. Ele organiza a energia mental, ele elimina distrações, ele cria prioridade. Quando alguém descobre o
o que realmente quer construir. Algo poderoso acontece. A disciplina se torna mais fácil. O esforço passa a ter sentido. As dificuldades deixam de ser obstáculos e passam a ser parte do processo. E isso muda completamente a relação da pessoa com o trabalho. Ao invés de trabalhar apenas por obrigação, ela começa a trabalhar por construção. E pessoas que trabalham com propósito possuem uma energia diferente, uma persistência diferente, uma motivação diferente. Napoleon Hill dizia que riqueza raramente nasce de esforço aleatório, ela nasce de esforço direcionado. E esse direcionamento vem do propósito. Quando o propósito se torna claro, a mente começa a criar estratégias. O cérebro passa a buscar caminhos, as ideias começam a se conectar, as oportunidades começam a fazer sentido e, aos poucos, aquilo que parecia distante começa a se tornar possível. Mas existe algo interessante nesse processo. Nem sempre o propósito aparece de forma completa, logo no início. Às vezes ele começa apenas como um desejo de crescer, um desejo de fazer algo maior, um desejo de sair da mediocridade. E com o tempo, esse desejo vai se tornando mais claro. Napoleon Hill dizia que a clareza cresce com o movimento. Ou seja, você não precisa ter todas as respostas no início. Você precisa apenas começar a se mover. Quando você se move, a mente aprende. Quando a mente aprende, novas ideias surgem. E quando novas ideias surgem, o propósito começa a se revelar. Esse processo pode levar tempo, mas é exatamente ele que prepara a base da prosperidade verdadeira. Porque quando alguém possui propósito, dinheiro deixa de ser apenas um objetivo. Ele se torna uma consequência, uma ferramenta, uma forma de expandir aquilo que está sendo construído. E é exatamente por isso que muitas pessoas que prosperam acabam criando impacto. Elas não estavam apenas buscando riqueza, elas estavam construindo algo. E quando construção e prosperidade se encontram, o crescimento pode se tornar exponencial. Mas existe ainda um quinto ajuste interno, um ajuste que Napoleon Hill considerava essencial para que a prosperidade realmente se sustente ao longo do tempo. Esse ajuste envolve algo que muitas pessoas ignoram, mas que possui um poder enorme: o ambiente mental. Porque a mente humana, ela é profundamente influenciada pelas pessoas com quem convive. E quando esse ambiente começa a mudar, a expansão pode acelerar de forma impressionante. A mente humana não evolui isoladamente. Ela evolui por influência das ideias que você escuta, as conversas que você participa, as pessoas com quem você convive. Tudo isso molda silenciosamente sua forma de pensar. E como consequência, molda também os resultados da sua vida. Hill dizia que a mente humana funciona como um campo de energia que absorve influências constantemente. Por isso, o ambiente mental é tão importante. Quando uma pessoa passa por aquele ajuste interno de crescimento, algo começa a acontecer naturalmente. Ela começa a sentir desconforto em certos ambientes. Conversas negativas começam a incomodar. Mentalidade de escassez começa a parecer pesada. Pessoas que vivem reclamando da vida começam a parecer cansativas. Isso não acontece por arrogância. Acontece porque sua mente começou a se reorganizar. E quando essa reorganização acontece, o cérebro começa a buscar estímulos compatíveis com o crescimento. Você começa a procurar ideias que elevam sua visão, começa a buscar conteúdos que expandem sua mentalidade. Começa a observar pessoas que construíram algo significativo. Esse processo muda profundamente o ambiente mental. Napoleon Hill chamou isso de princípio da mente mestra. Segundo esse princípio, quando duas ou mais mentes se conectam com um propósito de crescimento, uma terceira força mental surge, uma inteligência coletiva, uma energia criativa. Essa força aumenta a capacidade de pensar, aumenta a capacidade de enxergar oportunidades, aumenta a capacidade de tomar decisões. Por isso, pessoas prósperas raramente caminham completamente sozinhas. Elas se conectam com outras pessoas que pensam grande. Elas trocam ideias,
compartilham visões, aprendem umas com as outras. Esse tipo de ambiente acelera o crescimento mental. E quando o crescimento mental acelera, os resultados começam a acompanhar. Mas existe um detalhe importante. Nem sempre mudar o ambiente significa abandonar pessoas. Significa elevar o nível de pensamento. Significa reduzir o espaço dado a conversas limitantes. Significa alimentar a mente com ideias construtivas. Napoleão Hill dizia que a mente precisa ser protegida, da mesma forma que um jardim precisa ser protegido de ervas daninhas. Se você não escolhe conscientemente o que entra em sua mente, o ambiente fará essa escolha por você. E muitas vezes, essa escolha não favorece crescimento. Por isso, o ajuste interno relacionado ao ambiente mental é tão poderoso. Ele reorganiza aquilo que você consome mentalmente todos os dias: livros, ideias, conversas, conteúdos, experiências, tudo. Isso passa a ser filtrado por um novo critério: crescimento. E quando esse filtro se estabelece, algo muito interessante acontece. A mente começa a se fortalecer. Pensamentos de escassez perdem força. Pensamentos de expansão ganham espaço. A confiança começa a crescer. A visão de futuro se torna mais clara. E, aos poucos, a identidade próspera começa a se consolidar. Napoleão Hill dizia que o sucesso é construído primeiro pela mente coletiva e depois pela ação individual. Ou seja, quando você se conecta com ideias elevadas, sua mente se expande. Quando sua mente se expande, sua capacidade de criar riqueza aumenta. Mas existe ainda um último ajuste interno, um ajuste silencioso, mas extremamente poderoso. Esse ajuste é o que transforma a mentalidade em realidade concreta. É o momento em que a mente deixa de apenas acreditar e começa a agir com convicção absoluta. E quando isso acontece, a expansão financeira deixa de ser uma possibilidade distante. Ela começa a se tornar inevitável. Se alguém acredita que sua vida sempre será limitada, suas ações acabam confirmando essa crença. Mas quando alguém começa a acreditar que nasceu para crescer, algo começa a mudar. O cérebro passa a buscar evidências dessa nova identidade. Isso muda o comportamento, muda a postura, muda a forma como as decisões são tomadas, e essa mudança gera impacto direto na realidade, porque prosperidade não surge apenas de oportunidades, ela surge da forma como alguém responde às oportunidades. Existe um momento silencioso em que a pessoa percebe algo importante. Ela percebe que sua vida não será definida pelas circunstâncias, mas pelas decisões. Esse momento é poderoso, porque ele quebra o ciclo da espera. Muitas pessoas passam anos esperando que algo aconteça, esperando a oportunidade perfeita, esperando a condição ideal, esperando o momento certo. Mas aqueles que prosperam descobrem algo diferente. Eles descobrem que o momento certo quase sempre nasce da ação. Napoleão Hill afirmava que riqueza exige iniciativa, não apenas pensamento, não apenas intenção, mas movimento. Quando a mente passa pelo ajuste interno final, a pessoa começa a agir com uma convicção diferente. Ela não precisa mais de garantias externas. Ela começa a confiar na própria capacidade de criar resultados. Essa confiança gera algo poderoso. Coragem. Coragem para tentar, coragem para aprender, coragem para persistir. E persistência é um dos pilares mais fortes da prosperidade. Napoleão Hill dizia que muitos fracassos aparentes são apenas momentos em que a maioria das pessoas desistiu cedo demais. Elas estavam a poucos passos da virada, mas não sabiam disso, porque prosperidade muitas vezes cresce silenciosamente antes de aparecer. Assim como uma semente cresce debaixo da terra antes de se tornar uma árvore. E esse período invisível exige fé mental, exige consistência de pensamento e exige disciplina emocional. Quando esses elementos se combinam, a expansão começa a se tornar inevitável. E é exatamente nesse ponto que algo curioso acontece.
as pessoas ao redor começam a perceber mudanças. De repente surgem oportunidades inesperadas. Novas ideias começam a gerar resultados, projetos começam a crescer, portas começam a se abrir e, para quem observa de fora, parece que tudo aconteceu de repente. Mas quem viveu o processo sabe a verdade. A expansão financeira começou muito antes. Ela começou no momento em que a mente decidiu crescer. Começou no momento em que a identidade mudou. Começou no momento em que o propósito apareceu. Começou no momento em que as decisões se tornaram mais fortes que os medos. Esse é o verdadeiro ajuste interno, a transformação invisível que antecede a prosperidade visível. Se você sente que algo dentro de você começou a mudar, preste atenção. Talvez sua mente esteja passando exatamente por esse processo. Talvez sua visão esteja se expandindo. Talvez sua identidade esteja se transformando. E talvez sua expansão financeira esteja mais próxima do que você imagina. Agora eu quero te fazer uma pergunta importante. Você sente que sua forma de pensar mudou nos últimos anos? Você sente que começou a enxergar oportunidades onde antes via apenas dificuldades? Se isso está acontecendo, escreva nos comentários. Minha mente já começou a prosperar. Porque muitas vezes a transformação começa exatamente aí. E quando a mente muda, a realidade inevitavelmente acompanha. Se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com alguém que também está em busca de crescer. E se você quer aprofundar ainda mais sua mentalidade de prosperidade, confira também os conteúdos especiais que deixei na área de membros. Ali nós exploramos princípios mentais que podem acelerar sua expansão financeira. Porque prosperidade não é sorte. Prosperidade é construção mental e tudo começa dentro de você. Napoleon Hill ensinava que o maior erro das pessoas não é a falta de inteligência. O maior erro é a falta de consciência mental sobre o próprio potencial. Muitas pessoas vivem a vida inteira sem perceber que possuem dentro da mente uma das ferramentas mais poderosas que existem: a capacidade de direcionar pensamento, a capacidade de construir visão, a capacidade de transformar ideias em realidade. Mas essa capacidade precisa ser ativada, ela precisa ser treinada, ela precisa ser exercitada. E esse processo começa com pequenas práticas diárias. Primeiro, observe seus pensamentos. A maioria das pessoas nunca percebe quantas vezes por dia pensa em limitações. Quando você começa a observar sua mente, começa também a perceber padrões. E quando percebe padrões, pode transformá-los. Segundo, alimente sua mente com ideias de crescimento. Livros, conhecimento, conteúdos que expandem visão. A mente cresce na mesma proporção das ideias que consome. Terceiro, desenvolva visão de futuro. Napoleon Hill dizia que toda riqueza nasce primeiro como uma imagem mental. Quanto mais clara essa imagem se torna, mais forte se torna a sua influência sobre suas decisões. Quarto, treine persistência. Prosperidade raramente é resultado de um único esforço. Ela é resultado de consistência. Pequenas ações repetidas ao longo do tempo criam grandes resultados. Quinto, cultive confiança. Confiança não nasce de garantias, ela nasce de experiência. Cada pequeno progresso reforça a crença de que crescimento é possível. E quanto mais essa crença se fortalece, mais sua mente se alinha com prosperidade. Se você aplicar esses princípios, algo interessante começa a acontecer. Sua percepção muda, sua mentalidade muda, seu comportamento muda. E quando esses três elementos se alinham, sua realidade começa a acompanhar. Napoleon Hill dedicou mais de 20 anos estudando os princípios da riqueza. E uma das conclusões mais poderosas que ele chegou foi esta: a prosperidade verdadeira começa quando a mente decide expandir. Tudo o que acontece depois é consequência desse ajuste interno. Antes da prosperidade aparecer, a mente dessas pessoas passou por um tipo de reorganização interna, um tipo de mudança na forma de pensar, na forma de observar o mundo, na forma de interpretar oportunidades. Essa mudança muitas vezes começa de maneira sutil.
primeiro surge uma inquietação, uma sensação de que a vida pode ser maior, uma sensação de que algo ainda precisa ser construído. Essa inquietação não é desconforto negativo, ela é expansão, ela é o sinal de que a mente começou a ultrapassar antigos limites. Napoleon Hill dizia que a mente humana cresce quando começa a aceitar ideias maiores do que aquelas que sustentavam sua vida até então. Quando isso acontece, algo curioso ocorre. A pessoa começa a perceber oportunidades que antes simplesmente não existiam em sua percepção. Não porque essas oportunidades surgiram de repente, mas porque sua mente passou a enxergá-las. É como se o cérebro estivesse sintonizando uma nova frequência, uma frequência de crescimento, uma frequência de construção, uma frequência de prosperidade. E essa nova frequência, ela muda profundamente a forma como a pessoa interpreta a realidade. Antes, ela via obstáculos, agora começa a enxergar possibilidades. Antes via dificuldades, agora começa a perceber caminhos. Antes via limitações, agora começa a perceber potencial. Essa mudança pode parecer simples, mas ela é extremamente poderosa. Porque toda construção financeira nasce primeiro como uma interpretação mental. A forma como você interpreta o mundo determina as decisões que você toma. E as decisões que você toma determinam os resultados que você cria. Napoleon Hill dizia que riqueza não começa com dinheiro, começa com percepção. Quando a percepção muda, o comportamento acompanha. E quando o comportamento muda, a realidade começa a responder. Esse é o início do processo de expansão. Mas existe um detalhe importante. Essa fase muitas vezes acontece em silêncio, sem aplausos, sem reconhecimento, sem sinais externos. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas se confundem. Elas pensam que nada está acontecendo, mas na verdade o processo mais importante já começou: a transformação mental, a reorganização da visão, a expansão da identidade. Porque prosperidade verdadeira não é apenas ter dinheiro. Prosperidade verdadeira é tornar-se alguém capaz de gerar riqueza continuamente. E essa capacidade nasce dentro da mente. Napoleon Hill dizia que a mente é a oficina onde toda a riqueza é criada, antes de se tornar realidade. Quando essa oficina começa a operar de forma diferente, tudo começa a mudar. Ideias surgem, conexões aparecem, intuições começam a se tornar mais frequentes. E aos poucos, a pessoa começa a sentir que algo dentro dela está se preparando para algo maior. Talvez você já tenha sentido isso. Uma sensação de crescimento interno. Uma sensação de que sua visão se tornou mais ampla. Uma sensação de que certos pensamentos antigos simplesmente não fazem mais sentido. Se isso está acontecendo, preste atenção, porque muitas vezes esse é exatamente o momento em que a mente começou a atravessar um novo nível. E quando a mente atravessa esse nível, a vida nunca mais volta a ser exatamente como era antes. Porque agora você começou a perceber algo que antes não percebia. O potencial que existe dentro de você. E quando uma pessoa começa a perceber seu próprio potencial, sua vida começa a mudar de direção, mas existe algo ainda mais profundo que acontece logo depois dessa fase. Algo que Napoleon Hill considerava um dos gatilhos mais fortes da prosperidade: a construção de uma nova identidade mental de riqueza. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Quando alguém acredita que nasceu para sobreviver, suas escolhas refletem sobrevivência. Mas quando alguém começa a acreditar que nasceu para prosperar, suas escolhas começam a refletir expansão. Napoleon Hill dizia que a identidade é o campo onde todas as decisões são plantadas. Se a identidade é pequena, as decisões também serão pequenas. Se a identidade é grande, as decisões começam a crescer. E decisões maiores criam resultados maiores. Esse processo muitas vezes começa com pequenas mudanças de comportamento. A pessoa passa a cuidar mais do tempo, passa a buscar mais conhecimento, passa a observar melhor oportunidades, passa a desenvolver disciplina.
Essas mudanças podem parecer simples, mas quando elas são repetidas ao longo do tempo, algo poderoso acontece. Elas começam a construir uma nova identidade, uma identidade voltada para crescimento. Napoleon Hill observou que as pessoas que prosperam possuem um tipo específico de mentalidade. Elas se enxergam como construtoras de valor, construtoras de soluções, construtoras de oportunidades. Essa visão muda completamente a relação da pessoa com o trabalho. Trabalho deixa de ser apenas obrigação. Trabalho se torna construção. E quando alguém trabalha com mentalidade de construção, o dinheiro passa a ser consequência natural. Mas existe algo ainda mais interessante nesse processo. A identidade próspera não nasce apenas de pensamento. Ela nasce de ação repetida. Cada decisão alinhada com o crescimento fortalece essa identidade. Cada pequena vitória reforça essa crença. Cada aprendizado amplia a visão. E aos poucos, a pessoa começa a sentir algo diferente. Uma confiança silenciosa, não é arrogância, não é exibicionismo, é uma certeza tranquila de que está construindo algo significativo. Essa confiança silenciosa é um dos sinais mais fortes de que a identidade começou a mudar. Napoleon Hill dizia que quando a identidade muda, a realidade inevitavelmente acompanha, porque o comportamento passa a refletir essa nova visão. E quando o comportamento muda, os resultados começam a aparecer, mas ainda existe um último elemento nesse processo. Um elemento que acelera profundamente a expansão financeira. Esse elemento é a persistência mental. Entre todos os princípios que Napoleon Hill estudou, existe um que aparece repetidamente na história das pessoas que prosperaram. Persistência. Não apenas persistência de esforço, persistência de mentalidade, persistência de visão, persistência de propósito. Muitas pessoas começam a jornada de crescimento com entusiasmo, mas poucas mantêm esse entusiasmo ao longo do tempo. Napoleon Hill percebeu que aqueles que prosperam possuem algo diferente. Eles continuam avançando, mesmo quando os resultados ainda são pequenos. Eles continuam aprendendo, mesmo quando enfrentam dificuldades. Eles continuam acreditando, mesmo quando o ambiente parece duvidar. Essa persistência cria um efeito poderoso. Ela permite que a mente continue evoluindo. Ela permite que as estratégias continuem sendo refinadas. Ela permite que a experiência continue acumulando conhecimento. E ao longo do tempo, esse acúmulo cria vantagem, porque enquanto muitos desistem, os persistentes continuam crescendo. Napoleon Hill dizia que a maioria das pessoas está a poucos passos do sucesso quando decide parar. Elas não sabem que estavam próximas, porque prosperidade muitas vezes cresce de forma silenciosa antes de aparecer, assim como uma árvore cresce debaixo da terra antes de surgir na superfície. Durante esse período invisível, a persistência é essencial. Ela sustenta a visão, ela protege o propósito, ela mantém a mente alinhada com o crescimento. E quando essa persistência se mantém por tempo suficiente, algo poderoso acontece. Os resultados começam a aparecer, primeiro pequenos, depois maiores, depois consistentes. E quando a consistência aparece, a expansão começa a se tornar evidente. É nesse ponto que muitas pessoas olham para alguém que prosperou e dizem que ela teve sorte. Mas quem viveu o processo sabe a verdade. Não foi sorte, foi construção mental, foi identidade, foi decisão, foi propósito, foi persistência. Napoleon Hill dedicou décadas estudando o sucesso humano. E uma das conclusões mais fortes que ele chegou foi esta: a prosperidade verdadeira começa no momento em que a mente decide crescer. E continua crescendo até que a realidade finalmente acompanhe. Se sua mente começou a mudar, isso pode ser apenas o início de algo muito maior, porque toda expansão financeira começa exatamente assim, com um ajuste interno, com uma visão que cresce, com uma identidade que se transforma. Existe um quarto ajuste interno que costuma aparecer pouco antes da verdadeira expansão financeira. Esse ajuste tem relação direta com algo que Napoleon Hill considerava uma das forças mais poderosas do sucesso:
o propósito definido, Hill observou que quase todas as pessoas que alcançaram grande prosperidade tinham algo em comum. Elas sabiam exatamente para onde estavam indo, não apenas em termos de dinheiro, mas em termos de direção. A maioria das pessoas vive reagindo ao ambiente. Elas trabalham, pagam contas, resolvem problemas e seguem o fluxo da vida sem um objetivo claro. Mas quando a mente passa por aquele ajuste interno que antecede a prosperidade, algo diferente acontece. A pessoa começa a sentir uma necessidade profunda de direção. Ela começa a perceber que não quer apenas ganhar dinheiro. Ela quer construir algo, quer criar valor, quer desenvolver algo que faça sentido. Esse sentimento pode aparecer de forma sutil, às vezes como uma inquietação, às vezes como uma ideia recorrente, às vezes como um desejo persistente de mudar de nível. Napoleon Hill dizia que quando propósito e desejo se unem, a mente se torna extremamente poderosa, porque nesse momento o cérebro começa a organizar energia, atenção e esforço em uma mesma direção. E isso gera foco, foco gera intensidade, intensidade gera resultado. Mas o propósito não aparece apenas como um objetivo financeiro. Na verdade, ele costuma aparecer primeiro como um tipo de visão, uma imagem mental de uma vida maior, uma sensação de que você pode criar algo significativo. Quando essa visão começa a se formar, a mente entra em um estado diferente. Você começa a prestar atenção em coisas que antes passavam despercebidas. Ideias começam a surgir, caminhos começam a se revelar. E, muitas vezes, oportunidades começam a aparecer exatamente na direção desse propósito. Napoleon Hill acreditava que a mente humana possui uma capacidade extraordinária de atrair soluções quando existe clareza de intenção. Mas quando a mente está confusa, ela também produz resultados confusos. Por isso, o ajuste interno relacionado ao propósito é tão importante. Ele organiza a energia mental. Ele elimina distrações. Ele cria prioridade. Quando alguém descobre o que realmente quer construir, algo poderoso acontece. A disciplina se torna mais fácil. O esforço passa a ter sentido. As dificuldades deixam de ser obstáculos e passam a ser parte do processo. E isso muda completamente a relação da pessoa com o trabalho. Ao invés de trabalhar apenas por obrigação, ela começa a trabalhar por construção. E pessoas que trabalham com propósito possuem uma energia diferente, uma persistência diferente, uma motivação diferente. Napoleon Hill dizia que riqueza raramente nasce de esforço aleatório. Ela nasce de esforço direcionado. E esse direcionamento vem do propósito. Quando o propósito se torna claro, a mente começa a criar estratégias. O cérebro passa a buscar caminhos, as ideias começam a se conectar, as oportunidades começam a fazer sentido e, aos poucos, aquilo que parecia distante começa a se tornar possível. Mas existe algo interessante nesse processo. Nem sempre o propósito aparece de forma completa, logo no início. Às vezes ele começa apenas como um desejo de crescer, um desejo de fazer algo maior, um desejo de sair da mediocridade. E com o tempo, esse desejo vai se tornando mais claro. Napoleon Hill dizia que a clareza cresce com o movimento. Ou seja, você não precisa ter todas as respostas no início. Você precisa apenas começar a se mover. Quando você se move, a mente aprende. Quando a mente aprende, novas ideias surgem. E quando novas ideias surgem, o propósito começa a se revelar. Esse processo pode levar tempo, mas é exatamente ele que prepara a base da prosperidade verdadeira. Porque quando alguém possui propósito, dinheiro deixa de ser apenas um objetivo. Ele se torna uma consequência, uma ferramenta, uma forma de expandir aquilo que está sendo construído. E é exatamente por isso que muitas pessoas que prosperam acabam criando impacto. Elas não estavam apenas buscando riqueza, elas estavam construindo algo. E quando construção e prosperidade se encontram, o crescimento pode se tornar exponencial. Mas existe ainda
um quinto ajuste interno, um ajuste que Napoleon Hill considerava essencial para que a prosperidade realmente se sustente ao longo do tempo. Esse ajuste envolve algo que muitas pessoas ignoram, mas que possui um poder enorme: o ambiente mental. Porque a mente humana, ela é profundamente influenciada pelas pessoas com quem convive. E quando esse ambiente começa a mudar, a expansão pode acelerar de forma impressionante. A mente humana não evolui isoladamente. Ela evolui por influência das ideias que você escuta, as conversas que você participa, as pessoas com quem você convive. Tudo isso molda silenciosamente sua forma de pensar. E como consequência, molda também os resultados da sua vida. Hill dizia que a mente humana funciona como um campo de energia que absorve influências constantemente. Por isso, o ambiente mental é tão importante. Quando uma pessoa passa por aquele ajuste interno de crescimento, algo começa a acontecer naturalmente. Ela começa a sentir desconforto em certos ambientes. Conversas negativas começam a incomodar. Mentalidade de escassez começa a parecer pesada. Pessoas que vivem reclamando da vida começam a parecer cansativas. Isso não acontece por arrogância. Acontece porque sua mente começou a se reorganizar. E quando essa reorganização acontece, o cérebro começa a buscar estímulos compatíveis com o crescimento. Você começa a procurar ideias que elevam sua visão, começa a buscar conteúdos que expandem sua mentalidade. Começa a observar pessoas que construíram algo significativo. Esse processo muda profundamente o ambiente mental. Napoleon Hill chamou isso de princípio da mente mestra. Segundo esse princípio, quando duas ou mais mentes se conectam com um propósito de crescimento, uma terceira força mental surge, uma inteligência coletiva, uma energia criativa. Essa força aumenta a capacidade de pensar, aumenta a capacidade de enxergar oportunidades, aumenta a capacidade de tomar decisões. Por isso, pessoas prósperas raramente caminham completamente sozinhas. Elas se conectam com outras pessoas que pensam grande. Elas trocam ideias, compartilham visões, aprendem umas com as outras. Esse tipo de ambiente acelera o crescimento mental. E quando o crescimento mental acelera, os resultados começam a acompanhar. Mas existe um detalhe importante. Nem sempre mudar o ambiente significa abandonar pessoas. Significa elevar o nível de pensamento. Significa reduzir o espaço dado a conversas limitantes. Significa alimentar a mente com ideias construtivas. Napoleon Hill dizia que a mente precisa ser protegida, da mesma forma que um jardim precisa ser protegido de ervas daninhas. Se você não escolhe conscientemente o que entra em sua mente, o ambiente fará essa escolha por você. E muitas vezes, essa escolha não favorece crescimento. Por isso, o ajuste interno relacionado ao ambiente mental é tão poderoso. Ele reorganiza aquilo que você consome mentalmente todos os dias: livros, ideias, conversas, conteúdos, experiências, tudo. Isso passa a ser filtrado por um novo critério: crescimento. E quando esse filtro se estabelece, algo muito interessante acontece. A mente começa a se fortalecer. Pensamentos de escassez perdem força. Pensamentos de expansão ganham espaço. A confiança começa a crescer. A visão de futuro se torna mais clara. E, aos poucos, a identidade próspera começa a se consolidar. Napoleon Hill dizia que o sucesso é construído primeiro pela mente coletiva e depois pela ação individual. Ou seja, quando você se conecta com ideias elevadas, sua mente se expande. Quando sua mente se expande, sua capacidade de criar riqueza aumenta. Mas existe ainda um último ajuste interno, um ajuste silencioso, mas extremamente poderoso. Esse ajuste é o que transforma a mentalidade em realidade concreta. É o momento em que a mente deixa de apenas acreditar e começa a agir com convicção absoluta. E quando isso acontece, a expansão financeira deixa de ser uma possibilidade distante. Ela começa a se tornar inevitável. Se alguém acredita que sua vida sempre será limitada, suas ações acabam confirmando essa crença. Mas quando alguém começa a acreditar
que nasceu para crescer, algo começa a mudar. O cérebro passa a buscar evidências dessa nova identidade. Isso muda o comportamento, muda a postura, muda a forma como as decisões são tomadas, e essa mudança gera impacto direto na realidade, porque prosperidade não surge apenas de oportunidades, ela surge da forma como alguém responde às oportunidades. Existe um momento silencioso em que a pessoa percebe algo importante, ela percebe que sua vida não será definida pelas circunstâncias, mas pelas decisões. Esse momento é poderoso, porque ele quebra o ciclo da espera. Muitas pessoas passam anos esperando que algo aconteça, esperando a oportunidade perfeita, esperando a condição ideal, esperando o momento certo. Mas aqueles que prosperam descobrem algo diferente. Eles descobrem que o momento certo quase sempre nasce da ação. Napoleon Hill afirmava que riqueza exige iniciativa, não apenas pensamento, não apenas intenção, mas movimento. Quando a mente passa pelo ajuste interno final, a pessoa começa a agir com uma convicção diferente. Ela não precisa mais de garantias externas. Ela começa a confiar na própria capacidade de criar resultados. Essa confiança gera algo poderoso. Coragem. Coragem para tentar. Coragem para aprender. Coragem para persistir. E persistência é um dos pilares mais fortes da prosperidade. Napoleon Hill dizia que muitos fracassos aparentes são apenas momentos em que a maioria das pessoas desistiu cedo demais. Elas estavam a poucos passos da virada, mas não sabiam disso, porque prosperidade muitas vezes cresce silenciosamente antes de aparecer, assim como uma semente cresce debaixo da terra antes de se tornar uma árvore. E esse período invisível exige fé mental, exige consistência de pensamento e exige disciplina emocional. Quando esses elementos se combinam, a expansão começa a se tornar inevitável, e é exatamente nesse ponto que algo curioso acontece. As pessoas ao redor começam a perceber mudanças. De repente surgem oportunidades inesperadas. Novas ideias começam a gerar resultados, projetos começam a crescer, portas começam a se abrir, e para quem observa de fora, parece que tudo aconteceu de repente. Mas quem viveu o processo sabe a verdade. A expansão financeira começou muito antes. Ela começou no momento em que a mente decidiu crescer. Começou no momento em que a identidade mudou. Começou no momento em que o propósito apareceu. Começou no momento em que as decisões se tornaram mais fortes que os medos. Esse é o verdadeiro ajuste interno, a transformação invisível que antecede a prosperidade visível. Se você sente que algo dentro de você começou a mudar, preste atenção. Talvez sua mente esteja passando exatamente por esse processo. Talvez sua visão esteja se expandindo. Talvez sua identidade esteja se transformando. E talvez sua expansão financeira esteja mais próxima do que você imagina. Agora eu quero te fazer uma pergunta importante. Você sente que sua forma de pensar mudou nos últimos anos? Você sente que começou a enxergar oportunidades onde antes via apenas dificuldades? Se isso está acontecendo, escreva nos comentários. Minha mente já começou a prosperar, porque muitas vezes a transformação começa exatamente aí. E quando a mente muda, a realidade inevitavelmente acompanha. Se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com alguém que também está em busca de crescer. E se você quer aprofundar ainda mais sua mentalidade de prosperidade, confira também os conteúdos especiais que deixei na área de membros. Ali nós exploramos princípios mentais que podem acelerar sua expansão financeira. Porque prosperidade não é sorte. Prosperidade é construção mental e tudo começa dentro de você. Napoleon Hill ensinava que o maior erro das pessoas não é a falta de inteligência. O maior erro é a falta de consciência mental sobre o próprio potencial. Muitas pessoas vivem a vida inteira sem perceber que possuem dentro da mente uma das ferramentas mais poderosas que existem: a capacidade de direcionar pensamento, a capacidade de construir visão, a capacidade de transformar ideias em realidade.
mas essa capacidade precisa ser ativada, ela precisa ser treinada, ela precisa ser exercitada. E esse processo começa com pequenas práticas diárias. Primeiro, observe seus pensamentos. A maioria das pessoas nunca percebe quantas vezes por dia pensa em limitações. Quando você começa a observar sua mente, começa também a perceber padrões. E quando percebe padrões, pode transformá-los. Segundo, alimente sua mente com ideias de crescimento. Livros, conhecimento, conteúdos que expandem visão. A mente cresce na mesma proporção das ideias que consome. Terceiro, desenvolva visão de futuro. Napoleão Hill dizia que toda riqueza nasce primeiro como uma imagem mental. Quanto mais clara essa imagem se torna, mais forte se torna a sua influência sobre suas decisões. Quarto, treine persistência. Prosperidade raramente é resultado de um único esforço. Ela é resultado de consistência. Pequenas ações repetidas ao longo do tempo criam grandes resultados. Quinto, cultive confiança. Confiança não nasce de garantias, ela nasce de experiência. Cada pequeno progresso reforça a crença de que crescimento é possível. E quanto mais essa crença se fortalece, mais sua mente se alinha com prosperidade. Se você aplicar esses princípios, algo interessante começa a acontecer. Sua percepção muda, sua mentalidade muda, seu comportamento muda. E quando esses três elementos se alinham, sua realidade começa a acompanhar. Napoleon Hill dedicou mais de 20 anos estudando os princípios da riqueza. E uma das conclusões mais poderosas que ele chegou foi esta: a prosperidade verdadeira começa quando a mente decide expandir. Tudo o que acontece depois é consequência desse ajuste interno. Antes da prosperidade aparecer, a mente dessas pessoas passou por um tipo de reorganização interna, um tipo de mudança na forma de pensar, na forma de observar o mundo, na forma de interpretar oportunidades. Essa mudança muitas vezes começa de maneira sutil. Primeiro surge uma inquietação, uma sensação de que a vida pode ser maior, uma sensação de que algo ainda precisa ser construído. Essa inquietação não é desconforto negativo, ela é expansão, ela é o sinal de que a mente começou a ultrapassar antigos limites. Napoleon Hill dizia que a mente humana cresce quando começa a aceitar ideias maiores do que aquelas que sustentavam sua vida até então. Quando isso acontece, algo curioso ocorre. A pessoa começa a perceber oportunidades que antes simplesmente não existiam em sua percepção. Não porque essas oportunidades surgiram de repente, mas porque sua mente passou a enxergá-las. É como se o cérebro estivesse sintonizando uma nova frequência, uma frequência de crescimento, uma frequência de construção, uma frequência de prosperidade. E essa nova frequência, ela muda profundamente a forma como a pessoa interpreta a realidade. Antes, ela via obstáculos, agora começa a enxergar possibilidades. Antes via dificuldades, agora começa a perceber caminhos. Antes via limitações, agora começa a perceber potencial. Essa mudança pode parecer simples, mas ela é extremamente poderosa. Porque toda construção financeira nasce primeiro como uma interpretação mental. A forma como você interpreta o mundo determina as decisões que você toma. E as decisões que você toma determinam os resultados que você cria. Napoleon Hill dizia que riqueza não começa com dinheiro, começa com percepção. Quando a percepção muda, o comportamento acompanha. E quando o comportamento muda, a realidade começa a responder. Esse é o início do processo de expansão. Mas existe um detalhe importante. Essa fase muitas vezes acontece em silêncio, sem aplausos, sem reconhecimento, sem sinais externos. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas se confundem. Elas pensam que nada está acontecendo, mas na verdade o processo mais importante já começou: a transformação mental, a reorganização da visão,
a expansão da identidade. Porque prosperidade verdadeira não é apenas ter dinheiro. Prosperidade verdadeira é tornar-se alguém capaz de gerar riqueza continuamente. E essa capacidade nasce dentro da mente. Napoleon Hill dizia que a mente é a oficina onde toda a riqueza é criada, antes de se tornar realidade. Quando essa oficina começa a operar de forma diferente, tudo começa a mudar. Ideias surgem, conexões aparecem, intuições começam a se tornar mais frequentes. E aos poucos, a pessoa começa a sentir que algo dentro dela está se preparando para algo maior. Talvez você já tenha sentido isso. Uma sensação de crescimento interno. Uma sensação de que sua visão se tornou mais ampla. Uma sensação de que certos pensamentos antigos simplesmente não fazem mais sentido. Se isso está acontecendo, preste atenção, porque muitas vezes esse é exatamente o momento em que a mente começou a atravessar um novo nível. E quando a mente atravessa esse nível, a vida nunca mais volta a ser exatamente como era antes. Porque agora você começou a perceber algo que antes não percebia. O potencial que existe dentro de você. E quando uma pessoa começa a perceber seu próprio potencial, sua vida começa a mudar de direção, mas existe algo ainda mais profundo que acontece logo depois dessa fase. Algo que Napoleon Hill considerava um dos gatilhos mais fortes da prosperidade: a construção de uma nova identidade mental de riqueza. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Quando alguém acredita que nasceu para sobreviver, suas escolhas refletem sobrevivência. Mas quando alguém começa a acreditar que nasceu para prosperar, suas escolhas começam a refletir expansão. Napoleon Hill dizia que a identidade é o campo onde todas as decisões são plantadas. Se a identidade é pequena, as decisões também serão pequenas. Se a identidade é grande, as decisões começam a crescer. E decisões maiores criam resultados maiores. Esse processo muitas vezes começa com pequenas mudanças de comportamento. A pessoa passa a cuidar mais do tempo, passa a buscar mais conhecimento, passa a observar melhor oportunidades, passa a desenvolver disciplina. Essas mudanças podem parecer simples, mas quando elas são repetidas ao longo do tempo, algo poderoso acontece. Elas começam a construir uma nova identidade, uma identidade voltada para crescimento. Napoleon Hill observou que as pessoas que prosperam possuem um tipo específico de mentalidade. Elas se enxergam como construtoras de valor, construtoras de soluções, construtoras de oportunidades. Essa visão muda completamente a relação da pessoa com o trabalho. Trabalho deixa de ser apenas obrigação. Trabalho se torna construção. E quando alguém trabalha com mentalidade de construção, o dinheiro passa a ser consequência natural. Mas existe algo ainda mais interessante nesse processo. A identidade próspera não nasce apenas de pensamento. Ela nasce de ação repetida. Cada decisão alinhada com o crescimento fortalece essa identidade. Cada pequena vitória reforça essa crença. Cada aprendizado amplia a visão. E aos poucos, a pessoa começa a sentir algo diferente. Uma confiança silenciosa. Não é arrogância, não é exibicionismo, é uma certeza tranquila de que está construindo algo significativo. Essa confiança silenciosa é um dos sinais mais fortes de que a identidade começou a mudar. Napoleon Hill dizia que quando a identidade muda, a realidade inevitavelmente acompanha, porque o comportamento passa a refletir essa nova visão. E quando o comportamento muda, os resultados começam aparecer, mas ainda existe um último elemento nesse processo. Um elemento que acelera profundamente a expansão financeira. Esse elemento é a persistência mental. Entre todos os princípios que Napoleon Hill estudou, existe um que aparece repetidamente na história das pessoas que prosperaram. Persistência. Não apenas persistência de esforço. Persistência de mentalidade. Persistência de visão. Persistência de propósito. Muitas pessoas começam a jornada de crescimento com entusiasmo, mas poucas mantêm esse entusiasmo ao longo do tempo. Napoleon Hill percebeu que aqueles que prosperam possuem algo diferente. Eles continuam avançando,
mesmo quando os resultados ainda são pequenos. Eles continuam aprendendo, mesmo quando enfrentam dificuldades. Eles continuam acreditando, mesmo quando o ambiente parece duvidar. Essa persistência cria um efeito poderoso. Ela permite que a mente continue evoluindo. Ela permite que as estratégias continuem sendo refinadas. Ela permite que a experiência continue acumulando conhecimento. E ao longo do tempo, esse acúmulo cria vantagem, porque enquanto muitos desistem, os persistentes continuam crescendo. Napoleon Hill dizia que a maioria das pessoas está a poucos passos do sucesso quando decide parar. Elas não sabem que estavam próximas, porque prosperidade muitas vezes cresce de forma silenciosa antes de aparecer, assim como uma árvore cresce debaixo da terra antes de surgir na superfície. Durante esse período invisível, a persistência é essencial. Ela sustenta a visão, ela protege o propósito, ela mantém a mente alinhada com o crescimento. E quando essa persistência se mantém por tempo suficiente, algo poderoso acontece. Os resultados começam a aparecer, primeiro pequenos, depois maiores, depois consistentes. E quando a consistência aparece, a expansão começa a se tornar evidente. É nesse ponto que muitas pessoas olham para alguém que prosperou e dizem que ela teve sorte. Mas quem viveu o processo sabe a verdade. Não foi sorte, foi construção mental, foi identidade, foi decisão, foi propósito, foi persistência. Napoleon Hill dedicou décadas estudando o sucesso humano. E uma das conclusões mais fortes que ele chegou foi esta: a prosperidade verdadeira começa no momento em que a mente decide crescer. E continua crescendo até que a realidade finalmente acompanhe. Se sua mente começou a mudar, isso pode ser apenas o início de algo muito maior, porque toda expansão financeira começa exatamente assim, com um ajuste interno, com uma visão que cresce, com uma identidade que se transforma. No momento em que a visão começa a se expandir, existe um momento curioso no processo de crescimento mental em que algo começa a mudar na forma como você observa o mundo. Nada mudou externamente. A casa é a mesma, o trabalho é o mesmo, a rotina é praticamente a mesma, mas dentro da mente, algo se reorganizou. E quando isso acontece, a percepção muda. Napoleon Hill dizia que a forma como você vê o mundo determina aquilo que o mundo revela para você. Durante muito tempo, a maioria das pessoas vive olhando apenas para aquilo que está na superfície. Elas observam problemas, observam limitações.
uma ideia anotada, uma estratégia pensada, um projeto iniciado. Esses pequenos movimentos podem parecer insignificantes no início, mas com o tempo eles criam algo poderoso. Momento. Momento 1 é a força do movimento contínuo. Quando alguém começa a agir consistentemente em direção a uma visão, cada ação fortalece a próxima. Cada aprendizado melhora a estratégia. Cada tentativa aumenta a experiência. E, aos poucos, aquilo que começou como uma simples ideia começa a ganhar forma. Napoleão Hill dizia que a riqueza frequentemente aparece quando pensamento e ação começam a caminhar juntos. E muitas vezes, quando a prosperidade finalmente aparece, as pessoas ao redor pensam que tudo aconteceu rapidamente. Mas quem viveu o processo sabe que a verdade é outra. A prosperidade começou muito antes. Ela começou no momento em que a mente decidiu crescer. Começou no momento em que a visão se expandiu. Começou no momento em que a identidade mudou. Começou no momento em que o pensamento deixou de ser apenas imaginação e se tornou construção. Talvez exatamente agora você esteja vivendo esse momento. Talvez sua mente esteja começando a reorganizar sua visão. Talvez ideias novas estejam surgindo.
E quando essa escolha se torna constante, algo impressionante acontece, a pessoa começa a desenvolver um tipo de confiança silenciosa. Não é arrogância, não é vaidade, é uma certeza tranquila de que está construindo algo maior. Essa confiança silenciosa muda tudo. Ela muda a forma como você reage aos problemas, muda a forma como você enxerga oportunidades, muda a forma como você se posiciona diante da vida. Napoleão Hill dizia que o mundo sempre abre espaço para aqueles que sabem para onde estão indo. Quando sua mente possui direção, suas ações ganham força.